Olá, o primeiro debate da campanha para a eleição presidencial de 5 de novembro nos Estados Unidos foi proposto pela campanha de Joe Biden para mostrar que aos 81 anos o presidente está em condições de concorrer a um novo mandato e há uma tentativa de melhorar sua posição nas pesquisas que no momento favorecem o ex-presidente Donald Trump. Mas o resultado foi desastroso. Trump mentiu o tempo todo, mas olhou para a câmera e insistiu nas mentiras para dar uma aparência de verdade, de acordo com o manual de propaganda nazista. Biden foi inseguro, incompetente, hesitou e gaguejou, falou monótono, mecanicamente, sem olhar para a câmera e, às vezes, sem completar o raciocínio. Os candidatos não puderam levar notas nem falar com assessores nos intervalos comerciais. Os moderadores da rede de televisão norte-americana CNN não fizeram observações sobre os fatos mencionados, muitas vezes de maneira mentirosa, se limitaram a dizer quanto tempo os candidatos tinham e pressionaram os candidatos a responder a perguntas quando eles se evadiam. Biden começou com a voz fraca e hesitante. O primeiro tema foi economia, que sempre pode definir o resultado da eleição. Biden confundiu bilionários com trilionários e atribuiu a Trump os problemas econômicos, a inflação e o custo de vida. A inflação foi criada pelos programas de incentivo para evitar uma recessão na pandemia, a inflação caiu, desemprego também, mas os preços não voltaram ao nível anterior à pandemia, quando Trump estava no poder, o custo de vida aumentou. Em seu estilo grandiloquente, Trump atacou Biden na economia, dizendo que os norte-americanos nunca viveram tão bem como no seu governo. Biden retrucou, lembrando que Trump deu 2 trilhões de dólares em cortes de impostos aos ricos. Isso aumentou a dívida dos Estados Unidos. Trump aumentou a dívida dos Estados Unidos em mais de 8 trilhões de dólares e Biden em 4 trilhões. Ambos usaram a pandemia como desculpa. Trump diz que as tarifas que as tarifas que impôs faz os outros países pagarem, o que é mentira. Quem paga impostos de importação é o consumidor norte-americano. Outra mentira recorrente de Trump foi que 18 a 19 milhões de imigrantes entraram ilegalmente nos Estados Unidos no governo Joe Biden. Trump acusou os imigrantes ilegais de destruírem o sistema de saúde pública e a previdência social e afirmou que os Estados Unidos não são mais respeitados internacionalmente porque Biden é um presidente fraco. Durante toda a campanha, a estratégia de Trump é se apresentar como um líder forte, um homem com autoridade, em contraste com um presidente frágil física, política e intelectualmente. A campanha de Trump insiste nisso o tempo todo. Na questão do aborto, Trump mentiu ao dizer que todo mundo queria passar a competência legal para legislar sobre o aborto para os estados. 2/3 dos norte-americanos são a favor do direito constitucional ao aborto. Os 3 juízes conservadores que Trump nomeou para a Suprema Corte foram decisivos para revogar o direito constitucional ao aborto nos Estados Unidos, que era fruto de uma decisão que considerou o direito ao aborto como parte do direito da mulher à privacidade em 1973. A supermaioria conservadora formada por Trump decidiu que, como a Constituição não toca no assunto e o Congresso não legislou a respeito, a competência legal cabe aos estados e não à União. Desde a decisão da Suprema Corte, foram realizados plebiscitos em estados e mesmo nos estados conservadores, geralmente o direito ao aborto foi mantido. Ninguém gosta de perder direitos. A questão do aborto virou, assim, um tema importante da campanha do Partido Democrata, que usa isso para atacar Trump e o conservadorismo da Suprema Corte. Biden declarou: eu apoio Roe versus Wade, o nome do processo na Suprema Corte que legalizou o aborto. Biden prometeu colocar o direito ao aborto na legislação federal, que naturalmente depende do Congresso. Trump sugeriu que os democratas vão permitir o aborto durante toda a gravidez
e até a morte de bebês recém-nascidos, que é um delírio. Biden alertou que Trump, com maioria no Congresso, vai proibir totalmente o aborto. Trump insistiu no tema da imigração e de uma suposta onda de violência causada por imigrantes ilegais. Eles estão matando as meninas que vocês dizem que querem proteger, alegou Trump. Para resolver o problema da imigração, disse Biden, temos de trabalhar em conjunto. Havia uma lei, uma proposta bipartidária em tramitação no Congresso. Trump mandou deputados e senadores do Partido Republicano que não aprovassem a lei para usar a imigração como um tema de campanha, como fazer uso político da crise da imigração. Biden contra-atacou, ele prendia crianças, separava famílias, botava em jaulas, mas depois se enrolou na resposta. Trump falou que não entendeu uma das suas frases. Trump é um anti-Ronald Reagan. O presidente Reagan escreveu os Estados Unidos como uma cidade brilhante no alto de uma colina. Trump pinta um mundo obscuro, distópico, assolado pela violência e pela imigração ilegal, um ninho de ratos, um país incivilizado, nas palavras dele. Tudo mudou do dia para a noite, quando ele deixou a Casa Branca. Tínhamos a fronteira mais segura da história. Agora entra gente que sai de instituições para doenças mentais e prisões. Terroristas estão matando nossos cidadãos como nunca, dramatizou Trump. Tudo absolutamente falso. Outra mentira do ex-presidente: os imigrantes ilegais estão em hotéis de luxo em Nova York, enquanto os veteranos de guerra dormem na rua. Biden rejeitou a descrição dos Estados Unidos como um país decadente. Somos o país mais admirado do mundo, temos a maior economia e as melhores militares do mundo. Trump continuou mentindo. Temos o maior déficit da história, o maior déficit comercial, o maior déficit com a China. Ele toma dinheiro da China e a China está tomando o país. Tudo falso. Os maiores déficits foram no governo Trump e não há provas de que Joe Biden receba dinheiro chinês. O mundo inteiro está explodindo sob ele, afirmou Trump. A guerra da Ucrânia nunca deveria ter começado. Não começaria se tivesse um presidente respeitado na Casa Branca. Estamos gastando muito dinheiro com uma guerra que não deveria estar acontecendo. Trump falou em 200 bilhões de dólares para a Ucrânia. Na verdade, foram 110 bilhões até agora. Trump promete acabar com a guerra antes de tomar posse em 20 de janeiro, se for reeleito naturalmente. A Ucrânia teme que ele suspenda a ajuda militar e force o país a fazer um acordo nos termos impostos pela Rússia, que atualmente vão além do que a Rússia já conquistou no campo de batalha. O Hamas não teria atacado Israel, acrescentou Trump, do alto de sua onipotência imaginária. Trump disse que não houve terrorismo no tempo em que ele esteve na Casa Branca porque tirou o dinheiro do Irã. Mais uma vez, todas as alegações são hipotéticas ou falsas. Biden defendeu sua política externa, talvez sem a ênfase necessária, sem o destaque para a grande coalizão de apoio à Ucrânia e o fortalecimento da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, Aliança Militar Ocidental, que tem 2 novos membros, a Suécia e a Finlândia, que eram neutras. Biden acusou Putin de querer recriar o Império Soviético. Ele não vai parar na Ucrânia, acha que tomaria Kiev em dias. Kiev resiste com o apoio dos Estados Unidos. Se ganhar, Putin pode atacar a Polônia e outros países da OTAN, alertou Biden. Trump tentou tirar o crédito de Biden pelo fortalecimento da OTAN, alegando que pressionou os países membros a gastarem mais. Diz que os Estados Unidos eram responsáveis por 100% dos gastos militares da Aliança Atlântica. Na verdade, eram 71%. Os países da OTAN gastaram um monte de dinheiro a mais no meu governo, gabou-se Trump. Biden ressaltou a importância da coalizão de apoio à Ucrânia, inclusive com a participação do Japão e da Coreia do Sul,
que são aliados importantes na confrontação estratégica com a China. Biden alertou que nenhuma guerra na Europa ficou, uma guerra grande na Europa, ficou só na Europa. Sobre a guerra no Oriente Médio, Biden argumentou que o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou o seu plano, que inclui uma trégua prolongada com troca de reféns israelenses por presos palestinos e negociações para um cessar-fogo definitivo durante essa trégua prolongada. Biden está sendo criticado pelos jovens, especialmente estudantes universitários, pelos árabes norte-americanos e pela ala mais à esquerda do Partido Democrata, pelo apoio a Israel na Guerra de Gaza, com a morte de tantos civis inocentes palestinos. Biden manteve seu apoio claro a Israel, disse que quem quer continuar a guerra é o Hamas, o que não é verdade. O movimento de resistência islâmica não aceitou a trégua até agora, porque exige um cessar-fogo definitivo, quer também a retirada de Israel, para manter seu controle sobre Gaza, o que é inaceitável para Israel. Damos todas as armas que Israel precisa e quando precisa, defendeu-se Biden. O primeiro-ministro linha dura Benjamin Netanyahu, que lidera um governo de extrema-direita, tem dito, e deve discursar no Congresso dos Estados Unidos, tem dito que os Estados Unidos negam armas a Israel, só rejeitaram bombas de 500 quilos, alegando que não são adequadas para áreas com grande concentração populacional. Biden aliou-se inequivocamente a Israel, afirmou que o Hamas tem de ser eliminado. Em mais uma mentira patética, Trump responsabilizou a então presidente da Câmara, deputada democrata Nancy Pelosi, pelo ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021, quando seus partidários enfurecidos com a falsa notícia de que a eleição tinha sido roubada, depredaram a sede do Congresso dos Estados Unidos para tentar impedir a certificação da vitória de Joe Biden. Trump disse que mobilizou 10 mil soldados da Guarda Nacional, que não é verdade, e que Nancy Pelosi não quis, só ele, como presidente, poderia convocar a Guarda Nacional. Biden acusou Trump de fomentar o ataque e ficar 3 horas vendo, assistindo tudo na televisão, enquanto seu vice-presidente, deputados e senadores do seu partido republicano, ameaçados pela multidão em fúria, pediam no telefone para que Trump mandasse seus aliados pararem de atacar. Trump é o único presidente dos Estados Unidos que não reconheceu a vitória do sucessor. Trump citou a condenação do filho de Biden e o presidente respondeu que o único criminoso condenado no estúdio era Donald Trump. Você fez sexo com uma atriz pornô quando sua mulher estava grávida, disparou Biden. Você tem a moral de um gato de rua. Réu em 4 processos criminais, condenado no primeiro deles, Trump ameaçou se vingar pela condenação sofrida no distrito de Manhattan, em Nova York, por camuflar um pagamento para comprar o silêncio na campanha de 2016 de uma atriz pornô com quem teve um caso. Trump nega, mas por que pagaria $130 mil a Stormy Daniels? Se não tivesse nada a esconder? Nenhum presidente jamais ameaçou usar o cargo para se vingar, alfinetou Biden. Trump alega que um alto funcionário do Partido Democrata atuou no processo em que foi condenado em Nova York e garante que ganhou apoio eleitoral com os processos criminais. Minhas pesquisas e arrecadação melhoraram porque as pessoas sabem que são manipulações políticas dele, como se Biden fosse responsável pelos processos criminais. Biden insistiu no tema. Ele tem vários processos, não sei como os jurados vão decidir, e lembrou a manifestação de neonazistas em Charlottesville, no estado da Virgínia, em agosto de 2017, quando Trump disse que havia gente boa dos dois lados. Biden declarou que foi por causa disso que decidiu concorrer à Casa Branca. O presidente continuou monocórdico e tropeçou no meio da próxima pergunta, só reagiu com mais energia quando atacado pessoalmente. O presidente falou que o desemprego entre os negros nunca foi tão baixo e pediu desculpas por não ter conseguido controlar a inflação.
Trump contra-atacou imediatamente, ele causou a inflação, ele destruiu a economia com todo esse dinheiro jogado pela janela. E, mais uma vez, acusou os imigrantes ilegais de pegar os empregos, no caso de pegar os empregos de negros e latinos, dois segmentos do eleitorado que normalmente votam no Partido Democrata e que Trump tenta seduzir com promessas econômicas. No meu tempo, tínhamos ar e água puros e usávamos todas as formas de energia, vangloriou-se Trump. Foi péssimo no meio ambiente, mas diz que os dados nunca foram tão bons, não há comprovação nenhuma disso, praticamente. Trump ignorou a questão sobre a crise do clima para voltar a atacar o presidente em economia e imigração, que considera os pontos fortes da sua campanha. Biden não deixou por menos, aprovei a mais ampla legislação ambiental da história. Ele saiu do Acordo de Paris sobre mudança do clima e eu voltei. Fizemos grandes avanços na questão do clima. Não vi nenhuma indicação de que ele tenha feito qualquer coisa contra a poluição. Em mais uma mentira, Trump alegou que o Acordo de Paris sobre mudança do clima custaria $1 trilhão aos Estados Unidos e nada para a China, a Rússia e a Índia. É mentira. As metas do Acordo de Paris são voluntárias. Cada país estabelece suas próprias metas de redução das emissões de gases carbônicos, mas não há qualquer punição ou sanção se não cumprir. O governo Barack Obama, os Estados Unidos prometeram $3 bilhões para ajudar outros países a cumprir o Acordo de Paris. Os dois candidatos se acusaram mutuamente de ser o pior presidente da história dos Estados Unidos. Pior presidente, ironizou Biden, 159 acadêmicos e historiadores votaram em Trump para ser o pior presidente da história. Trump lembrou o programa de TV que apresentava o aprendiz no papel de um diretor de empresa testando estagiários candidatos a emprego. Eu demito pessoas incompetentes. Ele deveria ter demitido os responsáveis pela retirada desastrosa do Afeganistão. Você demitiu alguém para evitar a entrada de 18 milhões de pessoas nas nossas fronteiras? Ele é o pior da história, de longe. Para Trump, o combate às drogas ia muito bem até a pandemia, mas agora elas estão entrando porque as fronteiras estão abertas, o que é mentira. Todo mundo sabe que é difícil entrar nos Estados Unidos. Biden tinha um plano para as fronteiras para imigração, com máquinas para detectar a entrada de substâncias proibidas. Trump mandou os republicanos do Congresso abandonarem o projeto bipartidário para usar isso como tema na campanha para atacar o atual governo. Biden fugiu da pergunta sobre idade, alegando que quando era o senador mais jovem, era acusado de ser jovem demais. Lembrou que Trump tem 3 anos a menos, mas mostrou muito menos vitalidade que nos debates de 2020, quando foi considerado vencedor nas pesquisas de opinião. Ontem à noite, 67% dos entrevistados acharam que Trump ganhou. Faço exames todos os anos, jogo golfe, estou em tão boa forma quanto há 20 ou 30 anos, gabou-se Trump. Biden respondeu que jogaria golfe com ele. Mais uma vez, Trump não se comprometeu a aceitar o resultado da eleição. Se a eleição for livre e limpa, aceitarei o resultado absolutamente. Logo, voltou a disparar acusações exageradas e absurdas. Ele vai nos levar à Terceira Guerra Mundial. Vladimir Putin, Xi Jinping e Kim Jong-un não o respeitam. Biden não teve presença de espírito para notar que os encontros de Trump com Kim Jong-un legitimaram o ditador norte-coreano sem nenhum progresso concreto nas relações bilaterais e no desarmamento da Coreia do Norte. Eu defendi a OTAN, salientou Biden, nossa segurança está em jogo. Se Putin tomar Kiev e for adiante, aí teremos guerra. Trump repetiu seu argumento hipotético, comigo a guerra da Ucrânia nunca teria começado.
A Ucrânia não está ganhando a guerra, está ficando sem armas e sem homens. Na declaração final, Biden derrapou outra vez, não falou que um condenado não pode ser presidente dos Estados Unidos, não disse que um presidente golpista que não reconheceu a derrota e promoveu uma insurreição para não entregar o poder não pode ser reeleito. Fez promessas de baixar preço de medicamentos e lutar contra a inflação e o custo de vida, promessas específicas para o eleitor de baixa renda que tenta conquistar, mas não uma visão estratégica ampla, né, do que pretende para o país. Trump usou a economia, seu principal argumento de concorrência. Eu desregulamentei a economia, ele criou empregos porque eu desregulamentei. Tínhamos a melhor economia do mundo. No final de um debate patético, pela quantidade de mentiras do desafiante e a inépcia do presidente em exercício de dar respostas à altura, os dois candidatos não se cumprimentaram. O desempenho de Biden foi tão fraco que acendeu um alerta vermelho no Partido Democrata. De acordo com a rede de televisão norte-americana CNN, uma turma de figurões do Partido Democrata pode ir à Casa Branca tentar convencer Biden a desistir da candidatura. Seu desempenho foi tão ruim que levanta dúvidas sobre a candidatura, afirmou a revista The Economist. Nesse caso, como a vice-presidente Kamala Harris também é impopular, possíveis candidatos seriam o governador da Califórnia, Gavin Newsom, e a governadora de Michigan, Gretchen Whitmer. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram, no Threads, no LinkedIn e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Até mais. Tchau.